Hoje, a Convenção Batista Brasileira é o dia do quê? Dia do quê? Dia do diácono. Parabéns aos diáconos. Não é? Vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 fala sobre a instituição dos diáconos. Os irmãos que estão conosco no canal aí, alguns irmãos já deixaram boa noite. No final do culto vamos nos dirigir aos irmãos também. Atos capítulo 6, vamos em pé, aqueles que podem se pôr em pé. Hoje vocês esqueceram, né? A atitude de levantar. Sempre é bom a gente manter a reverência em respeito à palavra de Deus. E neste momento vou ler apenas até o versículo 7. Vou ler na Almeida século 21, que diz assim: Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos, e a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Podeis assentar, irmãos. Diáconos. A escolha dos 7, esse texto nos registra como aconteceu isso, por que aconteceu, a importância desse ministério. Vamos ver que esse ministério, o diácono batista, é muito importante, porque ele presta serviços na igreja, ele presta serviços na necessidade das igrejas. Geralmente nós pensamos em diáconos apenas no dia da ceia, quando eles preparam os ingredientes, preparam a mesa e servem a mesa no momento memorial. Mas não é só isso. Inclusive, nós vamos preparar um treinamento. Me pediram, não é? Várias vezes. E nós estávamos aguardando o treinamento que era para acontecer através da associação. E ontem, na reunião, nós não tivemos resposta sobre esse treinamento. Então, eu falei, nós vamos preparar lá na memorial. Se outros irmãos quiserem participar, a gente avisa na época para que possam participar. Então, hoje serve até como uma prévia, assim, um ligeiro conhecimento sobre o que é o ministério diaconal. A nossa igreja tem trabalhado com ministérios, então nós temos vários ministérios. O ministério de louvor aqui, que é chamado Ministério Memorial, nós sempre o vemos, porque estão sempre no culto, aqui ministrando, nos dirigindo a Deus em louvores, em hinos, não é? Hoje eu vi aqui a Ana Clara, não é? Como ela desenvolveu. Né? Eu lembro da primeira vez que ela falou, né? Para a gente ver hoje, né? Como desenvolveu Ana Clara, como a performance, como vai se tornando natural, né? Vi que ela se preparou espiritualmente para servir aqui no ministério. Isso é muito importante. Eu estava pensando, enquanto eles estavam ministrando, alguns pastores, quando eu era diretor do seminário, e saía aquele líder que era importante, que tocava, que era importante no ministério, e vinha para o seminário. O pastor falava, esse é um dos mais importantes que eu tenho na igreja. Aí eu falava, tranquilo, Deus vai levantar outros.
e sempre levantava, né? A gente vê meninos crescendo no ministério, aprendendo, se desenvolvendo, não é? No caso, Ana Clara era uma menina, agora é uma moça. Então, isso é um ministério. Então, nossa igreja tem vários ministérios. E o diaconal é um ministério importantíssimo na vida da igreja, não só para a celebração da ceia, para auxiliar nos momentos de batismos. Agora nós estamos preparando uma classe de batismo. Em breve nós vamos realizar o batismo, para também ajudar na disciplina e várias coisas, como vou citar nesta noite aqui. Uso como referência básica, que para mim é o melhor que eu tenho aprendido e consultado, Dr. Ebenezer Soares Ferreira, Manual da Igreja e do Obreiro, e outros livros que vou citar. Ministério diaconal, assim como ministério pastoral, são chamados ministérios bíblicos. Quando nós falamos que nós temos na Igreja Batista 2 oficiais bíblicos, nós dizemos que são pastores e diáconos. Então, eles são chamados oficiais bíblicos, porque estão na Bíblia. Outros ministérios que nós criamos, eles não são chamados oficiais bíblicos, porque não estão relacionados na Bíblia. Mas esses 2 estão relacionados na Bíblia, pastor e diáconos. Pastor, ele é ordenado pela igreja, a pedido da igreja, com igrejas co-irmãs que são convidados, e pastores vêm de outras igrejas e formam um concílio para examinar o candidato, se aprovado, consagrar ao ministério pastoral, e ele é um oficial bíblico que será não só para a igreja local, mas para todas as igrejas da denominação. Por exemplo, eu fui ordenado lá em Presidente Prudente. Né? Já servi em muitas igrejas aqui no estado e estamos aqui com os irmãos há bastante tempo. Os diáconos não, eles são também oficiais bíblicos, mas são ordenados ou consagrados para a igreja local. Nós não fizemos isso ainda aqui na nossa igreja, nós vamos fazer depois do treinamento, depois dessa experiência. Alguns irmãos estão em experiência já há anos nesse ministério, né? Aí vamos fazer um culto de consagração para o ministério diaconal. Vai ter um exame, igual tem para pastor, né? Não no mesmo nível de dificuldade, né? Mas com o treinamento passa bem fácil nisso aí. Então, são nossos oficiais bíblicos na igreja. O diácono é escolhido pela igreja para esse ministério. Esse ministério é o ministério da benevolência, atua em várias áreas e circunstâncias, e isso se estende, como vemos aqui em Atos, a partir das qualificações, e Atos registra aqui no versículo 3, 3 qualificações. Mais à frente eu vou falar um pouco mais das qualificações que o apóstolo Paulo apresenta. Mas o que os apóstolos disseram para a igreja em Jerusalém? Para escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aqui nós temos as 3 coisas importantes que o diácono precisa ser equipado. Equipado moralmente, boa reputação. Equipado espiritualmente, cheio do Espírito Santo. Equipado mentalmente, cheio de sabedoria. Por ser um ministério que tem muitas áreas de atuação, esses requisitos são importantes, muito importantes. Geralmente, quando nós falamos o que é o serviço dos diáconos, nós dizemos que os diáconos servem 3 mesas. Servem 3 mesas. Quais são essas 3 mesas? Quem sabe aqui? Hoje é como que uma aula, certo? Primeira mesa, a mesa do Senhor, que é a representação da ceia. A segunda mesa, a mesa do pastor. Não é que vão me servir lá, sabe, como garçom, não, né? É que eles fazem o elo entre o pastor e a igreja, vendo se há necessidade e auxiliam, porque é uma coisa importante. E quem vai cuidar disso, né? Quem vai cuidar das necessidades do pastor? Então tem que ser os diáconos. E a mesa, que foi propriamente o objetivo criado em Atos capítulo 6, a mesa
dos pobres, né? No caso lá eram as viúvas que estavam sendo desprezadas. Então eles foram criados, eles foram eleitos para suprir aquela necessidade das viúvas que não eram judias, eram de famílias prosélitas. Então, irmãos, esse negócio de acepção, sabe? Sempre aconteceu. E como era muita gente, e os apóstolos não davam conta de atender todas as mesas, todas as pessoas necessitadas. Começou a dar um burburinho lá, uma reclamação, e chegaram a dizer: olha, nossas viúvas estão sofrendo, estão padecendo, porque não estão sendo assistidas. Foi uma reclamação que houve na igreja de uma necessidade que havia. Então, a mesa dos pobres precisava ser atendida. E eles, então, foram eleitos, basicamente, primordialmente, em Atos 6, para isso. Então, com o tempo, o corpo diaconal, então, teve outras funções e foi adquirindo, então, outros atributos que têm servido muito bem às nossas igrejas. Tem servido muito bem nossas igrejas. Diz o texto de Atos capítulo 6, versículo 2, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Às vezes o pastor está ocupado e precisa atender umas necessidades e surge então esse ministério diaconal para ajudar. Sexta-feira, o nosso diácono aqui me ajudou muito, né? Eu quase pensei em pegar o carro e ir até Poxorel, mas eu tinha que terminar os relatórios da reunião das nossas igrejas, que aconteceu ontem lá em Dom Aquino. Tinha muita coisa para fazer, eu não ia dar conta de fazer tudo. Aí eu pensei na hora assim, pedi para o irmão Pacheco se ele pode dar um pulo em Poxorel. Ele foi a 140 por hora, não posso falar isso aqui, né? Ele colocou 2 asas no carro, a irmã Cida ficou de copiloto, ele foi, pegou a assinatura do pastor Kleber e voltou a tempo, antes do cartório fechar. Era a última coisa que faltava para a gente atender às exigências do cartório, para registrar a ata da associação. A nossa já tinha sido aprovada no mesmo dia. Eu falei para os irmãos lá no conselho, alguns irmãos já estão sabendo, não é? Nossa da igreja quem já... Então, isso foi uma coisa tão boa, que a gente chegou ontem na reunião e falou assim, está tudo certo, né? O cartório atendeu agora, finalmente, e a ata está registrada, e o estatuto, não tem nada mais para mexer. Foi um alívio. Então, que coisa abençoada. Eu estava lembrando também, eu vi um irmão, não é batista, de outra denominação, falando da conversão dele. Ele vivia na sarjeta, ele era um homem importante, ele tinha um negócio bom, mas vivia bêbado, ébrio, estava ao ponto de perder a família, perder tudo que possuía. E um dia ele passou em frente a uma igreja, estava aberta, e ele entrou, e ali ele ouviu a pregação, e o Espírito Santo falou ao coração dele, e ele foi liberto do seu vício, e ele foi transformado. E ele continuou aquele homem importante, rico, tinha dinheiro, tinha boas condições materiais, mas ele chegou para o pastor e pediu que ele queria fazer a faxina do santuário, todas as vezes que teria o culto, naquele dia que ele designou, e ele queria fazer a limpeza. Ele falou, não, irmão, você não precisa fazer isso, esse é um serviço de faxina. Ele falou, não, eu faço questão, pastor, de fazer isso. Eu fiz um voto para o Senhor, que aqui eu entrei dessa forma assim, a minha vida estava arruinada, e aqui eu fui transformado. Eu fiz um voto, Senhor, que se o Senhor me libertasse, se o Senhor me curasse, me salvasse, eu iria limpar os bancos antes do culto todas as vezes aqui. E ele estava cumprindo fielmente aquele voto. Tal era a gratidão que ele tinha no coração. Assim como a lição de hoje na escola bíblica dominical, quando Jesus ensina: quem muito é perdoado, muito ama. E ele estava demonstrando esse amor em serviço, como aquela mulher demonstrou, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas e ungindo com aquele caríssimo perfume. Então, isso é o dom de servir, não importa a situação social, não importa a condição intelectual.
Não importa nada, o que importa é a gratidão do coração. E, claro, no caso do ministério diaconal, ter o dom de servir, que é um dom que o Espírito Santo concede. Eu tenho visto pessoas importantes fazerem serviços simples, serviços que, não digo humilde, porque humildade não tem a ver com a simplicidade, mas fazendo aquilo com carinho, com amor, porque estão fazendo com vista à obra de Deus, agradar a Deus em alguma coisa que tem no seu coração assentado. Eu acho muito importante. Eu lembro do irmão Maurício, quando vinha aos cultos, e às vezes eu via ele agachando-se para pegar alguma coisa caída no chão, só pelo simples fato de estar retirando aquilo que não deveria estar naquele lugar e colocando no seu devido lugar. Ajudando no cuidado, na limpeza ou na beleza do templo. E ele é um médico, de uma posição social elevada. Isso é muito importante, nós olharmos com olhos e perceber, quando nós temos ao nosso redor, pessoas que têm esse dom, o dom de servir. Então não precisa ter o nome de diácono. Ele tem o dom, ele faz isso naturalmente, porque ele ama a obra de Deus. Então esse é um ministério muito abençoado, é uma verdadeira função bíblica. Paulo, escrevendo em 1 Timóteo 3, para o jovem pastor Timóteo, diz que os que servem bem como diáconos irão adquirir um lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. É um ministério que traz muita honra. Um diácono estava desanimado e conta-se que o pastor, ele procurou o pastor e queria entregar e depor o cargo, e o pastor então disse: olha, então antes de fazer isso, eu peço que o irmão leve essa oferta para aquela senhora pobre lá na favela e converse com ela sobre os problemas que ela está enfrentando. E aquele diácono que estava desanimado aceitou a proposta do pastor, levou a oferta para aquela irmã pobre, e ao voltar, ele era uma outra pessoa, era um outro homem. E ele chegou e disse para o pastor que não queria mais deixar a função de diácono. Ele havia cumprido a sua real função, e isso tinha lhe dado ânimo e mais vitalidade espiritual. O serviço diaconal é algo que dá vitalidade quando nós fazemos a coisa que devemos fazer, a coisa certa a fazer, que é servir, especialmente servir as pessoas necessitadas, conversar com elas, orar, ouvir os seus problemas, ajudar com oração. Isso é um trabalho muito abençoado. Outras responsabilidades que os diáconos podem exercer é ajudar a igreja no levantamento de finanças, ajudar o pastor nas visitações, ajudar o pastor na disciplina eclesiástica, visitar os novos convertidos, os doentes nos hospitais. Se o pastor não está presente, se há um imprevisto, alguma coisa acontece, não tem ninguém escalado para dirigir o culto, o diácono é quem substitui. E ele fica na direção dos trabalhos, o Espírito Santo concede a graça no momento importante. E os diáconos também ficam à disposição durante o trabalho da igreja, todos os trabalhos da igreja. Muitas vezes eu fui atendido, socorrido por diáconos, quando estava realizando culto, e entrava alguém totalmente perturbado, e não tinha condição de sentar no banco e assistir o culto. Então, só de olhar para um diácono, ele sabia. Ele levantava mais um outro diácono, ajudava aquela pessoa, levava por uma sala de oração e lá ministrava sobre a pessoa. Então, são ações assim que ajudam muito, e um bom diácono ajuda a alavancar na igreja mais esperança, estímulo para os membros, para o pastor, para a vida da igreja em geral. Agora, às vezes, o que ocorre, ou já ocorreu em algumas igrejas, é que alguém que não tem o dom de pastor entra para o ministério e começa a exorbitar as funções de diácono, e acabam sendo um peso morto, uma decepção no ministério. Às vezes, por isso que surgiu muitas piadas de pastores e diáconos, por causa dessas coisas que já aconteceram. É o tipo de escrito
pelo apóstolo João na terceira carta, quando ele escreve de Diótrefes. Diótrefes era o nome de um crente lá, entre aspas, a gente tem dúvida se ele era crente, porque ele gostava da primazia, de ser o primeiro, o dono da igreja, de mandar em todo mundo. Então o apóstolo João mandava os missionários passar por lá, e Diótrefes não recebia, mandava eles embora, não dava lugar para eles na igreja. Então aqueles que eram enviados para pregar a palavra de Deus. Mas tinha lá, como diz o apóstolo João, um Demétrio. Ele fala assim, de Demétrio todos falam bem. Tinha o crente lá, o que servia a Deus, o Demétrio, que era uma bênção, era um modelo, era um exemplo. Mas tinha o Diótrefes. Então, às vezes é até melhor não ter diáconos do que ter Diótrefes, que podem causar danos e dificuldades na igreja e fazer com que o ministério falhe no seu desenvolvimento, no seu trabalho. Mas isso são exceções, irmãos, são raras exceções que têm acontecido. Geralmente os pastores são abençoados, as igrejas são abençoadas em ter pastores que têm dom, como a nossa igreja é abençoada. Eu louvo a Deus por isso. Só devem ser eleitos para o ministério diaconal aqueles que tenham de fato o dom de servir. Quando escreveu o livro Igreja Celeiro de Dons, Darrell Robson, ele dedicou um capítulo para falar sobre os dons de serviço no livro. E ele diz que os dons de serviço são vitais, e são mesmo, para a obra da igreja ser realizada. E ele afirma, a maioria dos irmãos na igreja, então olhando aqui hoje, a maioria, até certo ponto, tem um ou mais desses dons de serviço. Então é um dom que o Espírito Santo distribui, sem egoísmo, ele distribui generosamente na igreja, porque esse dom é um dom que abençoa vidas, e faz com que a igreja cumpra suas tarefas, no cuidado das pessoas. E isso faz com que a operação do corpo todo funcione bem, e o cuidado das pessoas aconteça. Assim como aconteceu com a igreja de Jerusalém, era uma multidão. Aqui a gente tem os 7, mas ali tinham muitas pessoas para servir, e o trabalho foi realizado, e não houve mais reclamação na igreja. Os dons de serviço são listados como sendo dom de ministério, o dom que dá serviços, auxílios, o dom de exortação, o dom de administração, que é o mesmo liderança, o dom de misericórdia, o dom de doação, que é o dom, aquela pessoa que tem o dom de dar, ela ganha, geralmente essa pessoa que tem o dom de dar, de doação, ela tem facilidade de ganhar dinheiro fácil, e Deus dá essa habilidade, como eu já contei aqui várias vezes, do irmão Josias Lira, lá de Manaus. Eu vi aqui na passagem do irmão Claudiomar por nós, ele tem esse dom, a gente conversando uma vez sobre dom, e ele também disse, pastor, eu acho que meu dom principal é esse aí. Antes de ir embora, ele deixou, irmão Pacheco, uma oferta de R$1.000 para o acampamento. Só a família dele, R$1.000, além de ter ajudado em mutirões lá, no serviço, na construção, em várias coisas, doação de fogão, Então é um dom de realmente doar coisas para alguém que está tendo necessidade, e fazer isso por amor. E o dom hospitalidade. Então são esses dons de serviço. Esses dons só têm sentido se eles são usados para testemunhar de Cristo. Tudo que se faz para alcançar pessoas diferentes. E se alcança pessoas diferentes de maneiras diferentes. Às vezes quem tem o dom está trabalhando, a gente nem sabe, mas está ajudando pessoas na sua comunidade, lá no seu local de trabalho. E tem gente com tanta criatividade que a gente acha isso uma coisa impressionante. De vez em quando a gente vê na rede social, numa reportagem, que foram levar lá uma coisa para uma família que estava necessitada, que alguém descobriu. Às vezes é uma corporação que faz isso. Eu vi a Polícia Militar fazer isso, e outras organizações fazendo isso. A nossa igreja mesmo já foi atender uma senhora de uma necessidade, uma pobreza, numa casa, numa situação terrível, Foi lá e fez aquele serviço. Aquilo foi ministério, foi o servir, de maneira diferente, pintar, lavar a casa, irmão? Bom, o irmão estava naquele trabalho lá também, Macarol, quem mais estava aqui?
Cássia, né? A Fran, várias pessoas. Então, são muitas formas aparecem, né, de serviço, e a gente deve fazer de tudo ao alcance. Nós temos igrejas que cresceram, não é? Elas têm bastante patrimônio e têm condição. E, por exemplo, a 8ª igreja batista, não, é que o pastor lá, ele é filho, na família tem parente batista e tal. Eu vi ele falando uma vez sobre a história da família, mas ele é presbiteriano. Mas parece que é um batista dentro da presbiteriana, sabe? E lá eles fazem construção de casas populares para as pessoas pobres, né? Eles têm tanto recurso que eles estão sempre construindo casas para as pessoas que têm necessidade. Seu serviço, um trabalho diaconal que a igreja está prestando na comunidade. E isso é um testemunho de Cristo. Então, na prática, os dons de serviço, o dom do ministério diaconal, aplica à fé. A fé que tem no Senhor Jesus Cristo. E como diz Paulo a Timóteo, né? Adquire um lugar de honra, muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Juntos, irmãos, a igreja com esse ministério, ela tem uma equipe poderosa para cumprir a missão de levar o evangelho, o testemunho de Jesus. Porque primeiro também, como Jesus fazia, alguém estava com fome, ele dava primeiro de comer, depois ele dava o pão da vida. Por isso Jesus multiplicou o pão 2 vezes, porque aquelas pessoas precisavam de pão. E elas iriam desfalecer sem o pão. E Jesus cuidou da necessidade material delas. Jesus fez muitas coisas que mostram isso, como é importante cuidar das pessoas. Então nós louvamos a Deus pelo ministério diaconal, pelos irmãos que têm o dom de servir, e que são capacitados, como crentes de Jesus Cristo, a servir através da igreja, a servir a servir a alguém individualmente na sua necessidade. Louvamos a Deus, porque isso faz com que o nome de Deus seja louvado, e vidas sejam atendidas, sejam abençoadas. A igreja de Jerusalém fez assim. Outras igrejas ao longo da história fizeram assim também, aceitaram esse ministério chamado ministério diaconal. Por isso nós temos no nosso calendário batista, neste que é o 2º domingo do mês de novembro, o dia do diácono batista. Muito obrigado, irmão, que tem o dom. Os diáconos que estão presentes aqui, fiquem em pé. Temos vários aqui. Irmão, você não deixou de ser, não. Pode ficar em pé também aí, né? Temos a Carol, está sentada ali, mas é diaconisa. Quando às vezes eu precisei já, irmã, precisamos fazer uma cesta básica, irmã, tem um tempinho para ir lá, antes de começar o curso de psicologia, né? Que agora a coisa está meio corrida, né? Então, aí corria lá, fazia a cesta básica. Muito obrigado, que Deus seja louvado pela vida dos irmãos, continue abençoando. Há outros irmãos aqui que têm esse dom, né? Não estão aí no encargo, em experiência para o ministério, mas louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Vamos dar uma salva de palmas, salvas para os nossos irmãos. Pai querido, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos diáconos, Senhor. Muito obrigado, eles são bênção na nossa igreja. Sempre estão prontos, ó Deus, atentos, estão preparando as coisas que são necessárias no serviço da igreja, na ministração da ceia, no cuidado, ó Pai, nas dependências da igreja, no socorro aos pobres, quando fazemos as cestas, quando enviamos, quando prestamos serviço. Muito obrigado, Pai. Continue abençoando com saúde a cada um, retribuindo com bênçãos 1000 na vida deles, suas famílias, ó Pai, nos seus trabalhos, seus negócios, emprego, em tudo, ó Pai, continue abençoando. Continua levantando mais irmãos, ó Pai, que tenham esses dons de serviço, para que como igreja, unidos, todos juntos, ó Deus, possamos propagar com mais empenho, com mais dedicação, com mais força, o Evangelho de Jesus. Olhando quando as pessoas estão carentes, necessitadas, por uma palavra, numa visita, numa oração, num socorro assistencial, Deus, num apoio psicológico, espiritual, em tudo, ó Pai, continua nos usando. Queremos ser uma igreja abençoadora, uma igreja sempre acolhedora, uma igreja que está sempre pronta para servir
aos necessitados que o Senhor colocar em nossa área de atuação. Pedimos, ó Pai, a tua bênção, rogando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.